Sejam bem-vindos a mais uma aula de resistência dos materiais do canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e nessa 11ª aula a gente vai começar uma introdução aos esforços internos. A gente está começando um novo módulo da disciplina. Até a aula anterior a gente estava terminando um módulo que a gente tinha chamado de Introdução à Estática. Tudo que tinha a ver com a estática das estruturas. Tá? No finalzinho das últimas aulas a gente estava falando sobre um tipo muito especial de estruturas que eram as treliças. Então, um tipo muito versátil de estrutura que pode ser utilizado por diversas funções diferentes. E a gente especificamente estudou métodos de resolução das treliças e como que a gente conseguia calcular quais eram os carregamentos internos que agiam dentro dos elementos que compõem uma treliça. Nessa aula a gente vai começar a falar sobre os esforços internos, é o segundo grande módulo dessa disciplina. Então, quando a gente estava estudando umas treliças, né, lembrando que as treliças são estruturas mais ou menos como essas, né, estruturas sólidas baseadas na repetição de módulos triangulares conectados entre si pelos nós. Nas treliças simples, os nós são articulados e todas as cargas são aplicadas nos nós. Né? Então a gente tinha visto dois métodos de resolução importantes das treliças, que eram os métodos dos nós e o método das seções. Ambos os métodos eles são baseados na extensão de conceitos básicos de estática. Né? O conceito fundamental de estática, o conceito de equilíbrio estático, postulava que se uma estrutura está parada no espaço, ela não pode ter força resultante agindo sobre ela e nem momentos resultantes agindo sobre ela. Se houvesse força resultante, ela se deslocaria em uma das direções ao longo do espaço, ou se tivesse momento resultante, ela estaria rodando ao redor de algum eixo desse espaço. Então, se uma estrutura está estática, ela não pode ter nem momentos nem forças resultantes. O que a gente utilizou desse conceito para a resolução de treliças através dos dois métodos foi estender esse conceito para partes de uma estrutura. Então, se uma estrutura inteira está parada, eu posso dizer que partes dessa estrutura também estão paradas. E se eu fizer essa formulação de forma inteligente, isso pode me ajudar a resolver problemas e encontrar valores que são desconhecidos para mim. Então, por exemplo, no método dos nós, a gente vai dizer se uma treliça inteira está parada, qualquer nó dessa treliça está parado. Então, se eu pegar um nó dessa treliça, uma união de vários elementos, todas as forças que chegam a esse nó somadas têm que se anular. Então, basicamente o que a gente está fazendo é isso. Eu estou isolando aquele nó da treliça e focando só nele, enxergando todas as forças que chegam até ele, e eu sei que por conta dele estar parado, todas essas forças têm que se anular. Uma outra forma de pensar nisso foi no método das seções. Então, se eu pegar e cortar um pedaço qualquer dessa treliça, né, tirar um pedacinho fora dessa treliça, por esse pedaço da treliça fazer parte da treliça como um todo, e a treliça como um todo está parada, aquele pedaço também estará parado. Então, ao fazer a utilização desse método das seções, eu faço aparecer várias forças internas, as forças internas que agem dentro dos elementos da treliça. Então, encarando essa seção da treliça de forma isolada, eu postulando as condições de equilíbrio dessa pequena seção da treliça, eu consigo descobrir quem são esses esforços internos. Uma vez que a gente fez isso, né, a gente enxergou esses esforços internos, seja pelo método dos nós, seja pelo método das seções. Nosso objetivo ao fazer isso nas últimas aulas foi mostrar para vocês como havia um fluxo de carga através da estrutura. Então a estrutura recebia carregamentos externos, né, no caso dessa treliça ela está recebendo um carregamento externo inclinado aqui, e a função da estrutura, basicamente, ela podia ser interpretada como fazer fluir essa carga através de toda a sua estrutura, de toda a sua composição, até os apoios. Tá? Então, basicamente, uma estrutura é uma forma de você transferir cargas e transformar essas cargas e direcioná-las até um outro ponto do espaço. Então, por exemplo, numa treliça, seja qual for o método que a gente escolher para resolver ela, né, a gente via que aquela carga que entrava, a carga externa que entrava, ela se distribuía pelos seus elementos, né, alguns elementos comprimidos, que estão representados em vermelho, outros tracionados, e a partir desse momento a gente podia imaginar uma propagação dessas cargas. Né? Então, a carga ali se propaga para um dos apoios, carrega outros elementos, esses outros elementos carregam outros elementos por sua vez, até chegar no outro apoio, e finalmente a estrutura inteira está estática, uma vez que toda essa carga, toda essa potência externa que foi inserida aí foi distribuída em direção ao solo. Tá? Então a gente representou isso para as treliças nas últimas aulas, mas na verdade o grande passo que a gente vai dar nesse novo módulo da disciplina de introdução aos esforços internos é mostrar que isso acontece para qualquer tipo de estrutura. Tá? Então, ainda que não seja uma treliça, qualquer estrutura pode ser interpretada dessa forma. Tá?
Então vai ser muito importante que a gente saiba utilizar os métodos, especialmente o método das seções. Né? O método dos nós é uma coisa mais exclusiva de treliças, mas o método das seções é algo mais versátil e mais aplicável a diversos tipos de estrutura. Então vamos discutir alguns exemplos de estruturas. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma chave sextavada ali para girar um parafuso, né? Qual que é a função dessa chave? Então, basicamente, essa chave ela vai pegar a força que eu vou aplicar aqui nesse ponto, estou fazendo uma força aqui para baixo, por conta do efeito do braço de alavanca que a gente viu lá na aula 3 em momento, essa força vai ser convertida em momento, ela vai ser transformada em momento. E esse momento vai ser transferido lá para a cabeça do parafuso. Tá? Então, basicamente, a minha chave está fazendo o quê? Ela está recebendo essa carga nesse ponto, transformando essa carga em um momento e aplicando esse momento nesse parafuso para fazer esse parafuso se apertar ou desapertar. Tá bom? Então, de novo, perceba como a função da estrutura está sendo fazer fluir uma carga de um lado para o outro e como que isso está acontecendo, como é que está acontecendo essa transformação de cargas ali dentro e quanto isso está carregando a estrutura é algo que pode ser que nos interesse. A gente pode pensar também em estruturas maiores, né? Estava falando de uma chave sextavada, mas a gente pode pensar em estruturas maiores. Uma máquina, por exemplo, como uma prensa hidráulica, o que ela faz? Ela simplesmente pega a força que foi gerada pelo pistão hidráulico. Esse pistão hidráulico gera uma força que aciona um punção, né? Esse punção faz essa carga atravessar a peça que está sendo estampada, então isso gera deformação na peça, atravessa essa peça e carrega o outro lado, né? Carrega o outro lado da matriz. Essa matriz, por sua vez, carrega os pés que sustentam a prensa na vertical, e esses pés distribuem a força para o solo. Então, mais uma vez, uma estrutura interpretada como alguma coisa que está fazendo fluir uma carga desde um pistão até o solo, passando por alguma coisa de interesse, que é, por exemplo, uma peça sendo estampada. Outro exemplo muito importante, né, seria, o pessoal da mecânica muitas vezes gosta de pensar em carro, né, esse tipo de conceito fica muito claro também dentro de um carro. Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma representação desse site do How Stuff Works, né, como as coisas funcionam, do que é um sistema de transmissão de um carro. Tem um motor passando por dentro do câmbio, né, que está marcado aqui como transmissão. Em seguida tem o eixo cardan e ele chega até uma roda que está sendo tracionada. Tá? Então o que a gente vai mostrar aqui é que também nesse caso a gente pode pensar na estrutura inteira de acionamento das rodas do carro como se fosse algo naquele sentido que a gente estava falando de uma transferência de cargas ou de coisas úteis de um lugar para outro do espaço. Tá? Então o nosso motor ele vai gerar uma certa potência, né? Ele vai transferir uma quantidade de torque, né? uma grandeza que vocês ainda não conhecem, mas a gente vai apresentar para vocês mais para frente. Tá? Então ele está gerando torque, esse torque entra na caixa de câmbio. Dentro da caixa de câmbio ele faz engrenagens de diâmetros diferentes se comunicarem, então assim, muda talvez o tamanho desse torque, você pode ter uma ampliação do torque, uma redução do torque, nesse caso aqui estou mostrando uma redução de torque. E esse torque reduzido vai fluindo por dentro do sistema de potência do carro até as rodas. E uma vez que ele chega na roda, lá no diferencial, esse torque vai ser transformado ali naquele momento, né, no torque central também da roda, e faz essa roda girar e propulsiona o carro para frente. Tá? Então, tudo que a gente está vendo, todos os elementos de máquinas, dessas máquinas mais complexas, eles têm função de fazer essa transferência de carga de uma maneira mais otimizada possível. A transferência e a transformação de cargas, né? Muitas vezes se insere força de um lado e remove, entre aspas, o momento do outro, e insere torque e tira outras coisas do outro lado. Né? Então, todos os elementos de máquina, de uma máquina qualquer, eles são pensados para fazer essa transferência, essa transformação de carga para algo mais útil para outro ponto do sistema. Tá? Então, se você pensar, toda a estrutura está sendo atravessada por esses esforços externos. Né? Tem uma carga que está fluindo, o carregamento externo entra por dentro da estrutura e flui por dentro dela em direção aos seus apoios. Tá? Então, você entender como é que isso acontece é uma coisa muito importante enquanto profissional técnico. Tá? É uma atribuição praticamente exclusiva de pessoal técnico da área da mecânica, especificamente, né? O dimensionamento desses elementos de máquina mais mecânicos mesmo, né, sujeitos a forças, né, esse tipo de coisa, forças, momentos e etc. Então, a gente vai falar bastante de dimensionamento a partir da próxima aula, né, vou explicar para vocês o que é esse conceito, o que ele envolve, diferentes coisas, mas na aula de hoje eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre imaginar como é que o que está acontecendo dentro desses elementos à medida que eles são carregados, né, à medida que eles estão fazendo essa transferência de carga de um lugar para o outro do espaço. Tá?
Então a gente vai pensar nesses efeitos de carga pensando em pequenos pedacinhos do material. Então a gente vai ter um elemento de máquina de um certo tamanho e a gente vai olhar para um pequeno pedacinho, tão pequeno quanto você queira imaginar, tá bom? Então eu vou pegar aquele pequeno pedacinho minúsculo, infinitesimal, e eu vou olhar o que está acontecendo com ele e a gente vai explorar alguns casos diferentes. Eu vou mostrar para vocês como, dependendo do tipo de carregamento que está sendo aplicado, podem acontecer coisas diferentes com esses pequenos elementos, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar lá das treliças, que a gente tinha falado anteriormente, até nas últimas 3 aulas, tá? Então, vocês lembram que nas treliças simples, como eu tinha falado no começo dessa, relembrado no começo dessa aula também, as cargas são todas aplicadas nos nós e os nós são articulados, né? Então, como as cargas todas são aplicadas nos nós e esses nós são articulados, a gente já tinha visto isso na aula de treliças, na aula 8, que isso queria dizer que todos os elementos de uma treliça, né, todas aquelas barras que ligam os nós, podem só estar em 2 condições. Elas podem estar ou simplesmente tracionadas ou simplesmente comprimidas, né? Ou com tendência de aumentar o seu comprimento ou com tendência de reduzir o seu comprimento. Tá? Então, basicamente é isso que eu tinha mostrado para vocês. Né? Um elemento de treliça ou ele está tracionado ou ele está comprimido. Tá bom? Então, fica bem claro de vocês observarem, de vocês imaginarem que, na verdade, quando a gente tem um caso como esse, qualquer desses pontinhos infinitesimais que eu pegar, vou ter uma situação similar. Né? Então, para uma estrutura como essa aqui que está tracionada, por exemplo, tanto faz eu pegar o meu pontinho representativo aqui em cima, lá embaixo, mais para fora, mais para o meio, todos eles estão sujeitos a uma carga que a gente chama de uma carga uniforme. Tá? Então, mas não necessariamente esse sempre vai ser o caso. Tá? Então, vamos supor que a gente pegasse um pedacinho ali no meio. Né? Vocês estão vendo ali um pequeno quadradinho ali no meio. E eu vou encarar agora só esse quadradinho. Tá? Vou puxar ele aqui para o lado, vamos dar um zoom nele e vamos entender o que está acontecendo. Né? Então, você observa aqui que existe uma carga, existem cargas externas, né, que estão setas amarelas aqui, tendendo a fazer esse cara aumentar de comprimento. Tá? Só que essas cargas externas estão aplicadas aqui nas extremidades, né, lá na ponta e ali embaixo. O que está acontecendo ali no meio? Como é que eu estou fazendo fluir essa carga através desse elemento? Então, é fácil de vocês imaginarem que o que está se desenvolvendo dentro desses elementos são coisas que a gente vai chamar de esforços internos, que é o nome dessa aula, né, Introdução aos Esforços Internos. Então eu tenho os esforços externos que estão aplicados nas extremidades desse cara e eles geram esforços internos, carregamentos internos que fluem por dentro da estrutura, tá bom? Então, esses carregamentos internos aqui eu estou representando uma cor um pouquinho diferente, uma cor laranja, tá? Então naquele elementozinho ali que a gente tinha mostrado anteriormente, peguei bem um zoom nele, eu sei que ele está sendo carregado com esforços internos desse formato. E esses esforços internos, eles vão tender, né, se a estrutura inteira tende a aumentar o comprimento, qualquer elementozinho minúsculo também vai tender a aumentar o comprimento, afinal de contas o comportamento é uniforme ao longo de todo esse elemento. Tá? Então, à medida que a gente está aplicando essa carga, a tendência que o elementozinho tem é de aumentar o comprimentozinho. Lembra que ele era um quadradinho aqui, vocês viram que ele aumentou o comprimento. Então, pois bem, agora a gente vai olhar o lado de cá, tá? Então, o outro lado da sua tela, no lado direito. No lado direito da sua tela você tem um elemento que está sendo comprimido. Né? Pode ser um elemento de treliça ou um elemento de qualquer outro elemento de máquina que esteja sendo carregado axialmente nessa direção, né? Com forças uma apontando para a outra. Então a gente sabe que a tendência desse elemento como um todo é comprimir, tá? Reduzir o comprimento. Então se eu pegar qualquer pontinho infinitesimal de tamanho infinitesimal em qualquer uma dessas posições, eu vou ter uma situação similar ao que eu tinha em tração. Tá? Então, em tração isso acontecia, em compressão também vai acontecer. Na verdade, a gente pode encarar tração e compressão como 2 lados de uma mesma moeda. Simplesmente, o carregamento está acontecendo de forma análoga, né, alinhado aqui ao longo do próprio eixo principal dessa estrutura. Só que, num dos casos, ele está numa das direções, e no outro caso, num sentido, e no outro caso ele está no outro sentido. Né? A direção de carregamento é sempre a mesma, é a direção do eixo principal dessa estrutura. O que está mudando é simplesmente o sentido. Então vamos de novo, né? Pegar um quadradinho, peguei um quadradinho ali no meio, puxei esse quadradinho, estou focando somente nele, vamos dar um zoom nele. E logicamente, né, vocês conseguem imaginar que se toda essa estrutura aqui está sendo comprimida, isso quer dizer que em qualquer ponto dessa estrutura eu tenho carregamentos internos que estão transmitindo essa carga de compressão ao longo da estrutura. Qualquer pontinho que eu pegar, ele vai estar tendendo a diminuir o seu comprimento, né? Então qualquer pontinho desse que eu pegar vai ter 2 forcinhas internas ali aplicadas. Então, na medida que essas forças internas agem, né, a tendência de deformação desse elemento é fazer algo assim. Ele reduz o seu comprimento e muda alguma coisa também na direção transversal. A gente não está explorando isso ainda, a gente já vai explorar isso nas próximas aulas, mas isso é importante vocês verem. Tá? Então, originalmente eu tinha quadradinhos que eram praticamente a mesma cara dos 2 lados, né? Peguei 2 quadradinhos,
E na medida que eu apliquei, as deformações fizeram esses quadradinhos ou se tornarem algo mais comprido, longilíneo ao longo do eixo principal, ou algo mais atarracadinho, assim, mais achatadinho, tá? Então, nos dois casos, o que a gente chama é que a gente tem esforços normais, tá? Normal por quê? Então, vocês imaginam que vocês têm uma superfície ali em cima, né? Imagina que tem uma seção transversal em cima e embaixo desse quadradinho, e as forças estão exatamente normais, né? Apontando para cima, perpendiculares àquela área da superfície transversal. Então, por isso, esforços normais, né? Esses esforços que estão alinhados com esse eixo que está caracterizado por pela estrutura principal do elementozinho que a gente está pegando. Tá? Então, nesses casos, a gente está falando em esforços de tração e de compressão. Beleza? Só que esse não é o único caso que pode acontecer. Né? Isso a gente já tinha visto mais vezes, né, por conta das treliças e tal. Mas a gente pode pensar que existem outras formas de carregar elementos. Tá? Então, imagina que eu tenho um elemento como esse. Né? Eu tenho alguma coisa engastada na parede e apliquei forças em pontos diferentes, assim, em direção contrária. Né? Alguém está empurrando essa barrinha para cima, alguém está empurrando essa barrinha para baixo em pontos diferentes. Eu quero entender o que está acontecendo com aquele quadradinho que está ali no meio daquela barra, tá? Entre essas duas forças. Então, vocês conseguem imaginar, né, que por um lado eu tenho essa força aqui que estaria empurrando essa barra para baixo e essa aqui estaria empurrando essa barra para cima, né? Então aqui no meio eu tenho que fazer essa transferência de carga, né? Tem de um lado alguém querendo fazer essa barra subir e de outro lado alguém querendo fazer essa barra descer. Tá? Então na hora que eu pego esse quadradinho e jogo ele para o lado, tá? Vamos dar um zoom nele de novo. É muito claro de imaginar que o que a gente tem ali dentro são esforços opostos, né? Mais ou menos correspondentes às forças externas que estavam sendo aplicadas ali. Tá? Então, o que vai acontecer com o quadradinho que está sujeito, está carregado dessa forma? Né? Então, antes, quando a gente tinha falado de esforços normais, eu tinha falado em mudança de comprimento. Né? Imagino que fica claro para vocês que esse não é mais o caso. Né? A tendência que eu estou fazendo não é simplesmente mudar o comprimento. A tendência que eu estou gerando aqui é fazer algo assim. Né? É de mudar o formato desse quadradinho. O que era um quadrado, ele vai virar um paralelogramo. Tá? Então, esse tipo de carregamento, né, com faces opostas carregadas em direções opostas, tá? É um carregamento que não sei se talvez vocês já tenham visto em outra parte da formação de vocês, ou sem dúvida vão ver mais pra frente se ainda não viram. Os carregamentos que são chamados de cisalhamento. Tá bom? Então perceba, né, uma mensagem que já deve ficar clara desde já para vocês. Né? O que eu estou falando é que diferentes esforços internos geram diferentes efeitos sobre o material. Tração e compressão mudam comprimentos, cisalhamento muda o formato desse cara, né? Então, os ângulos internos desse quadradinho mudaram, tá? Eu deixo essa mensagem de ângulos internos, a gente vai falar sobre isso bem mais pra frente, mas enfim, já deixem isso em mente, tá? E a gente vai ver outras formas de deformar os nossos corpinhos e pontinhos representativos daqui a pouco, tá? Então, uma outra possível situação que você pode ter num elemento de máquina é alguma coisa que esteja carregado em momento. Tá? Então, imagina, tem uma barrinha aqui, eu tenho um momentinho nessa barra. Tá? Então, o que acontece se eu pegar um pedacinho qualquer como esse? Né? Esse momento também, estou carregando essa barra como um todo, né? Essa barra tenderia a ser rotacionada nessas pontas e o miolo dela vai acompanhar de alguma forma. Tá? Então, é possível, é fácil até de imaginar que esses momentos externos que estão aplicados aqui na ponta, eles vão gerar momentos internos correlacionados a eles. Tá? Então, se eu pegar um quadradinho como esse, né, trago ele aqui para frente do meu rosto, tá? Deixa eu sair da frente que vai ficar um pouquinho melhor. Tá? Vamos dar um zoom. Então, o que está aparecendo ali dentro são momentos, né, de novo, um amarelo um pouquinho mais escuro, eu estou botando aqui só para representar as diferenças das cargas externas, que são amarelos mais claros, e cargas internas, que são amarelos mais escuros. E um quadradinho que estava nesse formato, assim, carregado com esses momentos dessa forma, ele vai tender a se deformar mais ou menos desse jeito aqui, tá? Dá para imaginar, né? Alguma coisa que estava quadrado, na hora que ele está sendo... quando tem um momento como esse, a parte de cima ele vai aumentar o comprimento, a parte de baixo vai reduzir o seu comprimento. Então, você tem uma parte que está sendo tracionada, outra parte que está sendo comprimida, né? Eu estou dando mais elementos para vocês irem pensando, né? Mas, sobretudo, o que está acontecendo é que as faces que eram paralelas no começo, elas desenvolvem um ângulo entre elas. Tá? Então, esse tipo de carregamento é o que a gente chama de flexão. Tá? Eu estou falando aqui de momentos externos aplicados, mas lembre-se, né, desde a aula de momentos, na terceira aula do curso, a gente vinha falando que forças podem gerar momentos também. Então, eu posso gerar cargas de momento, mesmo sem ter um momento puro aplicado. Né? Acho que isso tem que ficar bastante claro para vocês. Né? Que eu estou falando que qualquer coisa que induza
momento dentro de uma estrutura, né? Lembra da nossa chave que a gente tinha falado antes, da chave sextavada? Tinha falado que eu tinha aplicado uma força e isso tinha se transformado em momento ao longo dessa barra. Então, esse pode ser o caso de vocês. Tá? Então, tem um momento aplicado, uma força gerando um momento em certo ponto, e toda essa barra vai estar carregada também em flexão, tá bom? Então, é importante deixar isso bastante claro. E, finalmente, a gente já viu 3 tipos. Né? A gente já viu tração e compressão, que são os esforços normais, esforços de cisalhamento, esforços de flexão, e, finalmente, o último tipo de carregamento básico que a gente vai estudar ao longo dessa disciplina tem a ver mais com aquele nosso exemplinho do eixo motor. Tá? Então, imagina que eu tenho um cilindro, tá? Um eixo, um pedacinho de um eixo motor. Estou desenhando ele aqui em 3 dimensões, né? Porque a gente tem que pensar de uma forma um pouquinho diferente quando a gente está falando. Todos os outros esforços eu podia pensar praticamente todos eles e representá-los pelo menos em duas dimensões de forma tranquila. Né? Na hora que eu estou falando desse esforço, desse novo esforço que eu vou mostrar para vocês agora, eu tenho que representar alguma coisa em 3 dimensões para explicar todas as coisas que estão acontecendo. Tá? Então imagina que eu tenho um motor conectado aqui na ponta, aqui lá pro lado de cá, e eu estou transferindo carga aqui para frente. Né? Aqui para frente era que nem aquele sistema de transmissão que a gente tinha mostrado anteriormente, né? Em direção às rodas do carro. Então o que está sendo gerado ali dentro, né? Eu represento com 2 setinhas, tá? É uma carga um pouco diferente. É uma carga que é chamada de torque. Tá? Então essas 2 setinhas, lembrando da regra da mão direita, né? Você pega a sua mão direita, põe o seu dedão nessa direção que as 2 setinhas estão indicando, e os dedos seus vão girar e vão indicar para que lado que essa barra está girando. Então, para que lado que está acontecendo esses movimentos. Tá? Então, pegando um elementozinho, né, agora a gente vai pegar elementos em 2 posições diferentes. Tá? Eu vou pegar um elementozinho bem ali na parte de fora, na casquinha desse cilindro, e depois na face dele. Vamos pegar primeiro da casquinha. Tá? Então, se eu pegar lá na casquinha, originalmente ele tem um formato assim, né? Vamos dar um zoom, agora fica mais fácil de enxergar o que está acontecendo. E por conta dessa carga que o motor está aplicando, né, que a gente chama de torque, o que está sentindo é que uma das faces está sendo levada a subir e outra das faces opostas está sendo levada a descer, mas elas estão sendo meio que torsionadas. Né? Tá? Então, existe... Eu não consigo fugir muito do nome, né? Eu queria deixar o nome por último, mas estamos falando de torção aqui. Tá? Então, basicamente, quando esse tipo de carregamento está acontecendo, o tipo de deformação aqui induzida é algo assim. Então, algo que estava daquele jeito, né, aquela casquinha toda paralela, ela vai se deformar assim, né? A partezinha aqui da frente vai tender a subir, a partezinha de trás vai tender a descer, e ele vai se deformar. Né? Lembre um pouco, né? Espero que lembre vocês mais ou menos o que estava acontecendo no cisalhamento. Tá? O cisalhamento, lembra que a gente tinha um quadradinho, mudava o formato interno dele. Aqui não deixa de ser diferente, só que eu não tenho um quadrado. Não deixa de ser a mesma coisa, tá? Mas eu não tenho algo num plano, mas esse carinha é como se fosse a sua figurinha de cisalhamento abraçando um cilindro. O resto está totalmente igual, tá? Então isso acontece lá na borda, na parte externa desse cilindro. Tá? Mas é importante que a gente imagine o que está acontecendo também na face desse cilindro. Tá? Então, pegando aquela face do cilindro, né, vou puxar ela para cá, e né, puxei e girei ela para a gente ver ela de frente. Então, imagina que eu tivesse desenhado, né, uma cruzinha assim, bem no meio desse cilindro, e vamos imaginar o que estaria acontecendo. Né? Então, esse torque do motor estaria fazendo essa estrutura girar nesse sentido, tá? Então, girar assim. E ao girar nesse sentido, o que a gente percebe, né, naquela face? A gente percebe uma rotação daquele ângulo. Né? Então, aquele ângulo, aquela cruzinha que estava numa posição, à medida que esse cara sofreu um torque, ele girou um pouquinho ao longo do seu eixo central. Tá? Então, percebe que quando a gente está falando dos esforços de torção, tá? Torção escrito dessa maneira, tá? Por favor, sem cedilha, beleza? Então, torção escrito dessa maneira, sempre que a gente fala de esforço de torção, a gente tem que pensar em pontos diferentes e o que está acontecendo em pontos diferentes. Tá? Mais para frente, bem mais para frente do curso, a gente vai discutir as especificidades da torção. Tá? Então, o que é importante vocês saberem é que existem que essas são as 4 principais formas de deformação que a gente tem, de solicitação interna de partes do material que a gente pode ter. Tá? Eu mostrei para vocês casos puros, né? Então, tração pura, compressão pura, cisalhamento puro, flexão pura, torção pura. Só que em casos reais, geralmente, quase sempre eles vão aparecer misturados, tá? Então você vai ter casos que tem esforços normais misturados com cisalhamento e flexão. Você vai ter casos onde eu tenho flexão com torção misturada.
Então essas coisas podem se combinar, tá? E não há problema nisso. A gente vai fazer mais uma aula mais para frente falando sobre isso, uma coisa que se chama superposição de efeitos. Tá? E o que é bacana, já adianto para vocês, é que se vocês caracterizam cada um deles de forma isolada, né, você consegue identificar a parcela de esforços normais que existem no problema e separar ela da parcela de cisalhamento que existe, o efeito combinado dos dois é simplesmente a soma desses dois efeitos simples que vocês fizeram. Isso que é o efeito de superposição. Isso que é a superposição de efeitos que a gente vai falar mais para frente numa outra aula. Mas desde já, então, parando de pensar, pelo menos por enquanto, nessa superposição de efeitos, né, é importante que vocês consigam identificar claramente o que são cada um desses modos de solicitação interna que podem aparecer. Tá? Esforços normais, ou seja, tração-compressão, cisalhamento, muda ângulos internos, flexão, né, desenha aquele formatinho, o quadradinho que estava quadrado, ou ele fica uma boquinha feliz ou uma boquinha triste, e torção, dependendo do ponto que você pega, né, na parede ou na face, você tem um efeito de torção. Tá? Então, a partir das próximas aulas, né, semanas e tudo mais, a gente vai começar a entrar em detalhes em cada um desses modos isoladamente. Mais pra frente a gente vai falar como é que a gente pode misturar, entre aspas, esses efeitos quando a gente for falar de superposição de efeitos, tá? Mas antes de a gente entrar, a gente vai fazer nessa ordem mesmo que eu mostrei para vocês, tá? Então, antes da gente entrar diretamente em esforços normais, a gente vai fazer uma pequena aula ainda logo em seguida sobre um conceito geral da tarefa mais importante, né, de vocês enquanto profissionais técnicos aplicando conceitos de resistência dos materiais, que é o que a gente entende por dimensionamento, tá? Então, se vocês ainda não viram as outras aulas do curso, né, do primeiro módulo de introdução estática, elas serão muito importantes, que são conhecimentos de base sobre os quais a gente vai construir o restante dos conhecimentos a partir de agora. Tá? Então, eu recomendo que vocês assistam aí na playlist que vocês conseguem encontrar aqui no vídeo também. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem aí nos comentários do vídeo, ou se estiverem fazendo a disciplina no Moodle, também deixem no fórum no Moodle. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.